Salve galera, boa noite, tudo bom? Fernando Guedes aqui falando. Hoje nós não estamos necessariamente ao vivo, tá? Por uma situação aí de agenda. No dia 30/3, terça-feira que vem, hoje é o dia 23, eu vou deixar esse conteúdo gravado e ele vai subir no YouTube e vai ficar disponível aí durante o período em que a gente deixa isso aberto, antes do conteúdo e para quem está assistindo dentro da comunidade. Para quem está assistindo dentro da comunidade já me conhece, sabe que eu sempre gosto de me apresentar e falar rapidamente que trabalho com recrutamento há mais de 13 anos e nesse período, recrutando principalmente executivos de meio e alto da pirâmide, aprendi muito mais do que só entender e avaliar pessoas, mas principalmente sobre empresas, negócios, segmentos, funções de trabalho e as famosas soft skills. Transformei e embalei isso em um método que é passado para quem está assistindo esse conteúdo dentro da comunidade. O job é meu e dessa forma, ele é chamado a pirâmide invertida, a gente vem de cima para baixo entendendo sobre empresas, setores, habilidades, tudo que envolve processo de seleção, incluindo aí o currículo, e aí depois você então está preparado para ser aprovado, ter muito mais chances de aprovação participando de processos de qualquer segmento, tipo de empresa, cultura, para qualquer área de trabalho. Público, quando eu falo, obviamente, aqui desse conhecimento para o público voltado, especificamente em início de carreira, que é quando essa experiência que vocês não têm e levam anos para adquirir faz uma grande diferença. Então vamos lá, quem está na comunidade já está aí seguindo o módulo de soft skills, que como eu já falei é muito importante porque para quem está começando a carreira, soft skills tem um peso maior do que o conhecimento técnico. Você tem habilidades comportamentais que são mais difíceis de serem desenvolvidas do que as habilidades técnicas. Por isso que o RH, eu vou falar um pouquinho disso aqui em algumas habilidades, valoriza e as empresas buscam as habilidades ou soft skills, como você já ouviu falar, como comunicação, organização, proatividade, trabalho em equipe. Existe um porquê, existe um fundamento, não é à toa que isso é definido. Quem está na comunidade já viu sequenciado 3 aulas, hoje é a parte 4. Na primeira eu explico detalhadamente sobre soft skills, o que é, como são, enfim, quais são as principais, a importância de saber delas, a importância de saber da onde elas vêm, como você adquiriu, a importância de saber falar sobre como ela te ajuda, importante também falar de skills e habilidades que você está se desenvolvendo, ou seja, o chamado aí defeito. Não gosto de falar de defeito, quem tem defeito é máquina, eu sempre brinco falando isso, e a gente, enfim, naquela primeira apresentação de introdução a soft skills, falou de 5 habilidades, depois na parte 2 eu falei de mais 5, na parte 3 de mais 5, e agora a gente chegou na parte 4 para a gente então completar 20 habilidades, chegar até 20 habilidades, nós vamos até 30, até porque as habilidades têm muito a ver uma com as outras. Deixa eu só organizar aqui minha apresentação. Então, o que a gente vai aprender hoje, 5 soft skills habilidades, a gente vai dar os exemplos, a definição de cada uma delas. Eu vou falar um pouquinho também, sempre como em outros vídeos, como adquirir e como desenvolver, aonde você mais pode usar as habilidades, falando em termos de segmentos de negócios e áreas de trabalho, funções de trabalho, áreas de finanças, vendas e assim por diante. Em geral, habilidades são bem-vindas em todos os segmentos, em todas as áreas. Para algumas determinadas funções, determinadas habilidades, elas são essenciais e fundamentais. Quem assistiu algumas outras aulas já me viu falando disso também. Deixa eu só verificar aqui se o som está certinho. Então vamos lá. Por que é importante, por que isso te ajuda? Antes de mais nada, por que isso vai fazer com que você esteja mais bem preparado? São alguns motivos. Primeiro, que você entende o que são habilidades e soft skills. Segundo, você entende especificamente cada uma dessas habilidades. O que é uma habilidade de comunicação, criatividade, inovação, empatia, senso de equipe, senso de dono, engajamento, comprometimento, senso de urgência, trabalhar sob pressão, resiliência. A gente separou 30 aqui, mas se a gente for esmiuçar, muitas delas dependem uma das outras, esse número é ainda maior. Então é importante saber a definição de cada uma delas, é importante saber também, a partir dessa definição, aonde você pode ter adquirido essas habilidades. Você precisa ter sempre exemplos dessas habilidades e você vai entender também como você pode desenvolvê-las e usá-las na prática. E a partir disso você consegue
falar melhor de você, falar melhor dos seus pontos fortes e também identificar nas vagas e segmentos de trabalho e funções quais habilidades são mais importantes. Certamente você não tem só 3 pontos fortes, pelo contrário, você tem muito mais e com o tempo de carreira você vai se desenvolver ainda mais. Então, como eu falei, ela ajuda porque no começo da carreira você tem pouca experiência técnica comparado a alguém que já tem 10 ou 15 anos de experiência, então a habilidade ela tem um peso maior. É importante até eu fazer um parênteses aqui, só para ficar claro isso, do quão são importantes as habilidades e as questões comportamentais. Vejam só vocês o seguinte, se uma empresa vai contratar um diretor de vendas ou um diretor financeiro, ela obviamente vai fazer, vou calar um pouquinho aqui da minha rotina, do meu dia a dia, vocês vão entender um pouco. Ela vai fazer uma avaliação técnica do conhecimento dessa pessoa. E para isso, essa pessoa tem que ter trabalhado necessariamente em alguns cargos, empresas e ter respondido por algumas atividades, ter assumido algumas responsabilidades. Isso é básico, ele tem que ter uma formação, um MBA, um domínio de determinado idioma. Então, enfim, quando eu estava falando, quando eu vou buscar um executivo, antes de buscar o executivo eu preciso entender no mercado, pensando em empresas, negócios, setores, aonde ele está. Enfim, fazendo curta a história longa, cheguei ao executivo, apresentei até a empresa. Muito provavelmente os nomes que a gente apresenta lá na minha consultoria são de bons executivos, né? Porque a gente faz um filtro aí de 30 nomes, 50 nomes e chega até 3 finalistas. Então todos têm uma carreira legal, sólida, consistente e boas experiências. Mas eles vão liderar equipes grandes. Muitas vezes um diretor vai ter ali equipes de, 5 gerentes, 6 gerentes abaixo dele, cada gerente tem mais uma equipe de coordenadores, analistas, e aí direto e indiretamente a gente fala de equipes aí de 100 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas, e ele será muito cobrado por entregar resultado e ter um bom relacionamento com pares, com colegas, etc. Então, muitas vezes, naquele grupo de 3 finalistas que são muito bons tecnicamente, as habilidades comportamentais de um diretor, que envolvem principalmente relacionamento interpessoal e liderança, dentre outras, vão também ter um peso muito grande. Então, não fique se lamentando, ou achando ruim, ou achando estranho, ou reclamando, ou tendo uma atitude, uma visão negativa, por conta simplesmente de você que está começando a carreira ter que lidar com habilidades comportamentais, que eu sei é algo intangível, é algo que não é palpável. Então, não necessariamente... Opa, hoje meu celular ficou ligado aqui, opa, e ele tocou. Então não necessariamente isso tem que ter um peso, elas são intangíveis, como eu falei, são abstratas, mas sim vão acompanhar você ao longo da sua carreira e elas sempre serão importantes. Quando que você aplica, então, esse conhecimento que a gente passa aqui? Essencialmente quando você está participando dos processos e está falando sobre você. Tem aqui no módulo também... não nesse módulo especificamente, nos módulos, né, no 4º módulo onde a gente fala de processo, uma apresentação que eu falo sobre pitch, tem uma que eu desenho o que é na essência de uma entrevista, a entrevista perfeita, e eu explico a importância de você saber falar sobre você, sua história, as habilidades e assim por diante. Então, no momento que você está interagindo com a empresa, com o interlocutor, com o RH, você usa desse conhecimento. E isso, obviamente, vai ajudar você a chegar aí às portas da aprovação e vai ajudar você também a se conhecer mais e direcionar melhor a sua busca pelas vagas. Num processo natural, eu uso sempre essa imagem aqui, repetida, para que vocês realmente gravem ela. Você tem a parte mais importante do processo, como numa pirâmide invertida, nas entrevistas com gestores, não é no currículo, é no momento que você está falando com o dono da vaga. Você tem no meio ali da pirâmide, quando acontece a entrevista com o RH, e nas dinâmicas, as avaliações e o momento em que você mais mostra das suas habilidades e soft skills. Você também mostra do conhecimento técnico. Quem acompanha na comunidade as mentorias quinzenais, onde a gente faz os exercícios práticos, sabe disso também, mas ela tem também um peso aí no momento em que você faz os testes comportamentais, as pesquisas das vagas e também os currículos, tá? Então, também aqui na hora de pensar o processo como algo de começo, meio e fim, a parte que tem mais peso, etc.,
Muita gente se dedica muito tempo, com muito foco ao currículo, acha que ali define-se muita coisa, mas não, ali é simplesmente um primeiro passo, é bem uma pontinha do iceberg. Lá em cima, conforme você vai evoluindo aí na hierarquia das entrevistas, é que realmente tudo que você coloca para fora, fala, o seu conhecimento é testado, avaliado, é demonstrado, você se expõe, isso tem um peso maior. Importante, muito importante, sempre que a gente falar de soft skills, nos outros slides aqui anteriores, na parte 2 e 3 eu também falo disso, entender as soft skills, avaliar, fazer uma autoavaliação se você tem a soft skill, se você tem essa habilidade, a soft skill, demonstrar com exemplos, também já falei para quem já me viu, mas vale reforçar, não adianta chegar para o RH e dizer eu sou proativo, porque na vaga está pedindo proatividade, o RH vai te perguntar, ou o gestor, me dê um exemplo de proatividade ou de uma situação que você foi proativo, que isso te ajudou e você engasgar e ficar sem saber o que falar. Cuidado com isso. Então, também é importante saber que as habilidades vêm, elas são adquiridas, desenvolvidas e elas são aplicadas em situações e experiências reais de trabalho ou situações pessoais. Quem passa por dificuldades como nesse momento que a gente está vivendo aí, por exemplo, de saúde, perda de familiar, situação de recessão, desemprego, crise, dificuldade no trabalho, vai desenvolvendo habilidades ao tempo que vai enfrentando também cenários mais adversos. Bora lá então, vou falar um pouco mais devagar agora para a gente ir no passo a passo das 5 habilidades. Primeira delas, inteligência emocional. O que consiste a inteligência emocional? Talvez você já tenha ouvido falar sobre o QI, que é o quociente de inteligência, e o QE, que é o quociente emocional. No mundo corporativo de RH se brinca que o QI é o que te faz ser aprovado na vaga, é o que te faz ser aprovado no vestibular, e o quociente emocional é aquilo que faz você sair da faculdade bem formado, cheio de colegas e amigos e com boas experiências, ou no mundo de trabalho, no mundo corporativo, no ambiente de trabalho, é aquilo que te faz crescer, que te faz ser promovido, que te faz ter uma relação saudável e positiva aí com os colegas. Então, mais importante do que qualquer coisa, a inteligência emocional passa por você ter a capacidade de reconhecer e avaliar os seus sentimentos e dos outros, consiste em identificar e entender as suas próprias emoções, canalizar essas emoções em tarefas e em soluções de problemas, ou seja, não deixar que isso crie situações desconfortáveis, ruins, negativas, e por último, administrar os seus próprios sentimentos e um pouco também das pessoas que estão do seu lado, de uma forma que você ajude também essas pessoas a fazer a mesma coisa. Pessoal, deixa eu reforçar uma coisa rápida aqui, eu não devo ter falado isso aí em muitos dos vídeos. Esses materiais de apresentação, eles estão disponíveis, a gente também está liberando dentro da comunidade para quem preferir depois imprimir, tomar nota, fazer rabisco, leitura, além do que eu vou falando aqui. Legal. Como desenvolver e como adquirir inteligência emocional? Primeiro olhando para si mesmo, de verdade. Quem já fez aí, teve a oportunidade de fazer ou ter uma sessão de terapia, entende um pouquinho disso que eu estou falando. Quem não fez, não tem problema, é basicamente a autopercepção. Então, saber analisar o seu comportamento, dominar e lidar com emoções negativas, frustração, ansiedade, que é algo que faz parte aí, do dia a dia de todo mundo, praticar, independente da situação, a autoconfiança, a atitude positiva, a confiança que você vai conseguir resolver um problema, não perder o foco, não entrar naquela espiral um pouco densa, às vezes, que a gente acaba entrando e ela vai te jogando para baixo, te puxando para baixo, de achar que está tudo ruim, seu chefe é ruim, seus colegas, seu salário, e aí acho que isso cria, enfim, uma situação em que afeta a sua produtividade, sua relação com o trabalho, sua relação com você mesmo, sua relação pessoal. Então, a inteligência emocional nada mais é do que lidar com as dificuldades e problemas que surgem e que fazem parte da vida. Tem também um ditado que lidar com problemas, a gente não tem escolha, agora ser vencido por eles é uma questão de opção. Então todo mundo vai ter suas dificuldades e é importante saber lidar com isso. Exercitar a convivência com a pressão, que é uma coisa que faz parte
do dia a dia também de todo mundo. Nós nos colocamos pressões hoje em dia em conquistar aquilo que a gente quer, em buscar uma situação de trabalho, de família, de relacionamento, de viagem, patrimonial e assim por diante. Então, a pressão, sim, faz parte porque o mundo é dinâmico, rápido, mas nós mesmos acabamos já nos colocando um pouco dessa pressão, então também lidar com isso. Outra coisa importante da inteligência e do consciente emocional é saber se expressar e praticar a boa escuta e a empatia. Isso ajuda você a ter uma perspectiva em relação ao outro. É uma habilidade que tem aplicação e ela é importante para todos os segmentos de negócio. Acho que hoje é uma das partes em que eu mais vou falar de habilidades que têm aplicação prática e que servem para todos os segmentos e praticamente todas as funções. Uma ou outra aqui que é mais específica, mas isso é aplicado em todos os segmentos e é aplicado, como você já deve ter entendido, não só na sua vida profissional, mas na vida pessoal. Coisas que estão, quando a gente fala uma e outra, não são duas vidas, é uma vida só, uma pessoa só, elas estão juntas e conectadas. Segunda habilidade, segundo soft skill que a gente vai falar hoje, que é lidar com prazos, tá? E aí, obviamente, a gente está falando de prazos que normalmente são mais curtos e apertados. Todo mundo lida com prazo. Agora, tem situações que você consegue administrar, porque aquilo não é realmente algo muito crítico, não é algo tão determinante para o sucesso daquele projeto, daquela área, daquela função, e de alguma forma a tua atividade ela não sofre ali numa situação em que você precisa, com frequência e constância, cumprir um determinado prazo. Quem lida com vendas, com produção, com logística, está meio a vivenciar isso, está meio que acostumado a vivenciar isso diariamente, todos os dias. Então, tem a ver com prazos de entregas, precisa ter habilidade de organização e saber lidar também com a pressão. Quando a gente lida com prazo, a gente naturalmente está lidando com a pressão. Então, a habilidade de lidar com a pressão, lidar com aquilo de, poxa, eu preciso fazer, preciso conseguir, eu tenho algo a cumprir, tem a ver com prazo. Prazo apertado naturalmente vai trazer pressão. É importante você, enquanto está fazendo isso, não perder o foco, e saber se antecipar a possíveis imprevistos. Isso faz parte dessa habilidade. Quem lida bem com prazo não é que cumpre os prazos todo dia, mensalmente, diariamente ali na última hora. É alguém que vai trabalhando para que aqueles prazos fiquem menos apertados. E tem formas de você fazer isso. Uma delas é fazer essa antecipação de possíveis imprevistos e outras é trabalhar com mais margem de segurança, negociar prazos, enfim, rever a forma de fazer o trabalho. Tem jeito de você sair um pouco aí de eventuais saias justas que são criadas por prazos apertados. Uma habilidade super importante, não só saber lidar, mas saber trabalhar para que aquilo não tenha que se tornar diariamente uma pressão na sua rotina. Como que você adquire e desenvolve a habilidade para lidar com prazos? Aqui é um exemplo que está bem escrito e depois do material fechado de apresentação vocês podem, se quiser, abrir, ver a tela com mais amplitude e até fazer anotações, rabiscar, ler isso com um pouco mais de calma, além aqui do vídeo, isso para quem está na comunidade aí com a gente. Então, alinhar e ter clareza em relação às expectativas dos seus receptores, as pessoas que recebem o seu produto, o seu relatório, a sua informação, aquilo que você tem que fazer. Você tem uma responsabilidade no trabalho, você tem que entregar isso em determinado dia, em determinada hora, para determinada pessoa. Aí, além da expectativa, é importante entender o que essa pessoa faz com esse dado, com essa informação. O caso de produto é mais simples, Lidar com prazos, porque eu tenho que entregar produtos em menos de um dia, como o Mercado Livre faz, o Magalu, a Amazon e assim por diante. Você já sabe, você tem que entregar, a finalidade o cara recebeu o produto antes do prazo até. Então é mais claro. Agora, dentro de uma empresa, quando você está falando aí de projetos ou clientes, é entender o que ele vai fazer com aquilo, qual que é o uso daquilo. Não deixar de pedir ajuda e saber negociar, também é uma forma de lidar bem com prazos. Poxa, estou muito apertado, surgiu um imprevisto, está muito justo aí a entrega, qualquer coisa que aconteça diferente nos próximos 3 dias
vai atrasar, deixa eu pedir ajuda para alguém antes que aconteça o problema e deixa eu pedir ajuda para alguém para evitar que aquele prazo que é recorrentemente apertado não fique tão dessa forma. E saber negociar, quando você entende a necessidade do seu receptor, a expectativa e necessidade, você sabe a finalidade, talvez você tenha aí espaço para negociar com ele de uma forma tranquila e amigável uma extensão do prazo. Então, quem trabalha, por exemplo, com vendas e finanças, vendas eu digo a parte financeira, a parte de indicadores, de números, e apresenta relatórios para a empresa, talvez um relatório que você entregue num determinado quinto dia útil, você precisa correr depois que o mês fecha para apurar os dados, ele vai ser usado 2 dias depois. Então você pode entregar um dia depois com mais informação, basta entender para que está sendo usado aquilo que você está entregando. Diferente de produto e logística. Produto e logística não tem jeito. Eu comprei um telefone, está no site que eu vou receber ele em determinado prazo e data, não tem como negociar comigo e falar, Fernando, você toparia receber seu equipamento aí, seu óculos, sua roupa 2 dias depois do que a gente está programado? Cara, não gostaria, eu estou esperando usar, né, aquele produto, aquela peça, aquele item eletrônico em casa, é completamente diferente. Agora, quando a gente fala de processos de trabalho, aí sim faz sentido. Ou quando você está fazendo uma chamada, quem já viu a função de vendas sabe do que é B2B, você está vendendo para um outro cliente que vai produzir um produto, ou seja, de repente aquilo para a produção dele dá para ser entregue com um pouquinho menos de prazo, ou a prestação de um serviço, enfim, tem bastante variedade. Na monitoria a gente explora melhor esses pontos. Estabelecer seus limites para que você também não extrapole situações de estresse, ansiedade, nervosismo e performance. Não adianta você falar, poxa, eu entregaria, como no caso de construção, que a gente também fica ansioso, a gente chega aqui e fala, eu quero fazer uma pintura aqui nessa parede, uma reforma nesse quarto, e eu quero que você me entregue em 10 dias, porque é a data que eu preciso e tal. E aí o prestador de serviço, poxa, olha e fala, legal, cara, eu faria esse serviço muito bem, tranquilo, em 12 dias, em 13, mas eu vou tentar correr e fazer em 10. Cara, você está se colocando uma pressão, você quer atender o cliente, encantar ele, num prazo curto, é legal, mas é importante ter o limite daquilo que você consegue fazer com qualidade, com performance, sem comprometer. Não adianta eu chegar aqui em 10 dias e falar, poxa, não está bom o serviço. Você fala, mas você me pediu em 10 dias. Você fala, não, eu pedi se você conseguiria. Se você me dissesse que faria a entrega em 12, tudo bem, eu prefiro ter com qualidade em 12 do que com baixa qualidade em 10, até porque agora não está entregue. Eu vou ter que pedir que você faça aí algumas correções. E saia da zona de conforto, busque eficiência, busca maior produtividade, busque meios diferentes de você fazer aí a sua atividade, o seu papel, o seu trabalho, e com isso lidar melhor com o prazo e, consequentemente, você vai também lidar melhor com a pressão. Então, é um tipo também de habilidade que conversa e está interligada com outra. Aplicado em todos os segmentos, em todo tipo de trabalho, talvez aí, quando a gente fala da parte médica, obviamente, o lidar com prazos é um pouco diferente, né? A gente sempre tem paciência quando a gente está lidando com a nossa saúde, mas, em geral, todos os segmentos mais tradicionais do mercado, mineração, serviços, bancos, atacado, logística, energia, petróleo, automotivo, químico, bens de consumo, eles sim têm situações que você precisa lidar com prazo, e principalmente vendas e produção. Produção tem que terminar o produto no prazo para que ele saia da linha de produção, entre no caminhão e vá direto lá para a área de vendas, área de distribuição, poder fazer entrega para o consumidor final. Então, prazo, qualidade, não tem como escapar disso. Vamos passar para a próxima, e essa habilidade eu vou falar com um pouquinho mais de calma também. A gente está falando de liderança, porque vocês estão começando a carreira e, obviamente, vocês não têm responsabilidade de liderar ninguém. Vejam, em geral, no começo da carreira. Mas, mesmo no começo da carreira, quando a gente falar de um trainee, algumas das responsabilidades de um trainee já envolve, sim, mesmo que não hierarquicamente, mas tecnicamente, desempenhar o papel de condutor, de líder, de guia para as pessoas que estão ali começando e que estão entrando. Então não é incomum a gente ver dentro de uma empresa alguém que é trainee, já formado, às vezes há 1, 2 anos, já tem
experiências anteriores de estágio, trabalhar como um guia, orientador, alguém que, como eu falei, desempenha um papel não oficial de chefe, mas de líder efetivamente de um grupo aí mais jovens. Então é importante você já pensar nessa habilidade. Por quê? Não porque você vai usar ela imediatamente quando você for um líder, um chefe, um supervisor, um coordenador, mas porque liderança passa por relacionamento também. E não adianta você esperar, deixa eu tomar minha água aqui, chegar a um cargo de chefia para ser um bom líder. Se você quiser em algum momento assumir, eu acredito que todo mundo quer assumir um papel de responsabilidade maior que envolva liderança, você precisa dessa habilidade antes de assumir a cadeira. Também tem um outro jargão comum no mundo corporativo, que é as empresas, às vezes, tem alguém tecnicamente muito bom dentro do time, e aí essa pessoa é promovida para ser o chefe daquele grupo e ele se torna um chefe péssimo. Você perde um bom técnico e ganha um mau líder. É o que se fala quando isso não está muito bem encaixado. Então, liderança, exercer uma boa gestão, comunicação que mantém as pessoas engajadas e motivadas, e para isso você não precisa ser chefe da pessoa, basta ser um colega, um par, alguém que tem uma atitude positiva em relação às coisas. Eu vou falar um pouquinho mais da habilidade aqui, mas você está desempenhando um papel de líder, de conduzir as pessoas para conseguir entregar de uma forma positiva e satisfatória os seus trabalhos. Então, é um papel de saber identificar as melhores habilidades e competências de cada um dos seus pares e colegas. Isso também vai te ajudar a se relacionar com eles, vai te ajudar a aprender melhor com eles. Então, poxa, eu trabalho numa área de finanças e aquela pessoa, uma área de RH, para dar um outro exemplo, aquela pessoa conhece bem de cargos e remuneração. Cara, então a habilidade dele, técnica, está ligada a montar cargos, salários, hierarquias, pacotes de benefícios. Eu vou, então, obviamente estando próximo da pessoa, não com interesse, mas dentro de uma troca aí natural, extrair conhecimentos dessa pessoa. Por outro lado, eu vejo que tem alguém que é muito forte na parte de recrutamento e seleção, e ele tem uma competência de saber identificar ali na conversa as habilidades de quem ele está recrutando e conseguir ser muito assertivo. Todas as pessoas que ele contrata desempenham muito bem, se dão muito bem dentro da empresa. Poxa, eu vou aprender com ele essa habilidade dentro do RH. Então, veja, você, enquanto um líder, um dia precisará lidar com esses diferentes perfis. Mas antes de você ser líder, você exercita essa habilidade para também extrair conhecimento desse relacionamento que você tem com as pessoas. E uma outra coisa muito importante, mostrar segurança no que você está fazendo e dar o exemplo de como fazer a coisa, como fazer as coisas e conduzir as suas tarefas. Todo líder lidera, antes de mais nada, pelo exemplo. Então, da mesma forma, você se relaciona com seus colegas, com seus pares, com seu chefe, também dando exemplo. Isso vai desenvolvendo essa habilidade de liderança, como eu falei, para que depois, quando você queira pular para uma cadeira de liderança de fato, de verdade, você tem que estar pronto antes. Ninguém vai ser promovido para falar, Fernando, você não se relaciona muito bem com as pessoas, tem alguns conflitos, mas eu vou te promover a chefe porque você tem um conhecimento técnico muito bom. Ele vai falar o contrário, Fernando, você tem um conhecimento técnico muito bom, mas você precisa desenvolver habilidades de liderança para você se tornar um chefe. Então, é uma habilidade que você já vai trabalhando antes de você ser um líder hierárquico e oficial. O que é importante falar da liderança? Como absorver aí conhecimentos, adquirir experiências de liderança. Importante, comunicação assertiva. Comunicação assertiva é uma habilidade que eu também já falei nas partes anteriores. Não basta comunicar, você precisa comunicar e ter a certeza que o outro entendeu aquilo que você está comunicando. Dessa forma, você foi assertivo, você tem certeza de que você comunicou e a pessoa entendeu o que você disse para ela, o que você precisa, o que ela tem que fazer, ou o que você precisa dela. Saber pedir ajuda, delegar e confiar. É importante também, dentro de um grupo de trabalho em equipe, você ter confiança no que as pessoas fazem. Não é, como se brinca aí, o delargar. Vai jogando para as pessoas fazerem e você não olha o que os outros estão fazendo. Às vezes uma pessoa jovem com pouco tempo de experiência não sabe daquela função. Às vezes você está trocando dentro da empresa, num rotation, a sua atividade dentro do estágio, já que você está aprendendo muitas coisas.
e aí é legal porque você fala, poxa, eu vou sair da área de RH de cargos e salários e vou para a área de recrutamento. É feita uma troca. Não adianta você falar, agora não é mais comigo a área de cargos e salários, o novo estagiário lá que vai aprender, eu preciso, enfim, ter ciência, consciência de que ele está bem preparado, mas depois que também eu fizer a minha parte, ensinar tudo para ele, eu tenho que confiar, delegar e confiar. De novo, são coisas que você vai desenvolvendo sem que você seja um líder. Dê o exemplo, enfim, se você quer que as pessoas façam algo, faça da mesma forma que você quer que seja feito. Tem atitudes positivas, o líder precisa ter isso, porque ele acaba meio que sendo aquele cara que blinda ali, vem uma chuva de problemas, de coisas, de prazos, de margem, de notícias ruins, cancelamento de venda, perda de venda, etc. A produção que não saiu, o material que por conta do Covid não foi entregue e tudo mais, por conta da situação que a gente está vivendo, não posso falar Covid, alguns vídeos que estão no ar. Então, essa pessoa como líder, ele também faz o papel de blindar um pouco as situações. Você não é líder, mas naturalmente alguns problemas você pode lidar sozinho, sem que... não é lidar sozinho, você precisa ter uma atitude positiva em relação a ele. E aí talvez isso faça com que você consiga lidar sozinho, sem ter que ficar reclamando, criando problema, falando mal de uma outra área. Então tem uma atitude positiva, tá, aconteceu, estamos aqui para resolver. Que bom que as empresas têm problemas, porque assim elas precisam das pessoas para trabalharem dentro delas. Se não fosse dessa forma, as empresas teriam vida própria e ninguém teria trabalho. E tenha um senso de objetividade e de propósito. Qual que é o objetivo, por que eu estou fazendo isso e qual que é o propósito maior da gente conseguir levar para o mercado o nosso produto, o nosso serviço, a nossa qualidade, aquilo que a gente quer que o nosso cliente receba. Então tenha sempre esse senso, de novo, liderança sendo praticada antes de um cargo de liderança, mas na tua atividade você precisa e pode ter com os colegas e com você mesmo objetividade e objetividade no sentido de ser prático e direto, mas objetividade no sentido de um objetivo maior e um propósito ainda maior. Fundamental em qualquer segmento, em qualquer área de trabalho, porque para que você cresça, você um dia vai precisar liderar pessoas, e liderança não vem depois que você assume a cadeira, vem antes. Persuasão, isso também é uma habilidade importante. Não confundam persuasão com enganação, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É acreditar naquilo que você está dizendo, persuadir você ter confiança, segurança, serenidade e conseguir engajar as pessoas nos propósitos do time, da equipe, da empresa, através de conteúdos. Propósito, ideias, projetos, prazos, metas. Então, conseguir engajar as pessoas, essa é a persuasão, é mostrar para elas que existe um sonho, existe um objetivo, existe algo a ser conquistado e desenvolver nelas, despertar nelas também a mesma vontade que você tem em relação às atividades ou às necessidades que você tem. Então, não é ludibriar, mas é mostrar para elas algo legal e elas comprarem a mesma ideia legal que você tem. Você precisa ter uma organização mental para organizar as ideias, os argumentos, o momento de falar, a forma de falar. Você precisa conhecer bem o público com quem você está falando, para que você use a fala de uma forma correta, certa. A gente trabalha um pouco aí na mentoria mais detalhes aí, quando a gente está falando de habilidades. Tudo é intangível, gente, tudo é abstrato, não dá para pegar, não tem como eu falar assim, isso aqui é persuasão, ó. Eu pego na mão, é desse tamanho, pesa tanto, essa medida, não é intangível, existe um senso comum da persuasão e existe a aplicação para determinadas diferentes situações. Você persuadir positivamente o seu time de trabalho aqui no Brasil para um projeto de melhoria de um processo de produção é uma coisa. Se você um dia trabalhar com esse mesmo grupo, mas ele estiver trabalhando numa fábrica na Argentina, na Colômbia, em outro país, e você também precisar engajá-los, a forma de falar, o jeito, a forma de lidar vai ser diferente, porque ele tem um aspecto cultural também. As pessoas, de alguma forma, são despertas para os mesmos objetivos ideais de maneiras diferentes. Então, saber estabelecer aí uma narrativa, um storytelling, uma história em que você vai construindo o seu argumento e o seu fundamento, não é uma história mentirosa, longe disso, tá?
mas que afete positivamente aqueles que estão te vendo, te ouvindo e lendo. Fiz algumas anotações aqui para não ficar sem muito fundamento, vocês poderem revisitar. Dentro de habilidades é importante ver os vídeos mais de uma vez para fixar bem, e então eu deixei bem claro aqui essa habilidade que também é bem tangível e difícil de ser compreendida. Como que você trabalha, adquire e desenvolve? Então, trabalhar a sua comunicação, a velocidade, a forma com que você vai falar, de um jeito ou mais pausado, ou mais objetivo, ou mais rápido, sem vícios de linguagem. O vício de linguagem é ficar assim, ou né, isso, você repetir termos ali de conexão entre as frases, quando você meio que começa a pensar e falar, a fazer sons enquanto você está pensando, isso é um vício de linguagem, tá? Todo mundo tem algum, e dá para você trabalhar isso com roleplay, com um discurso mais estruturado, e é importante dessa forma você ter uma consistência e manter a atenção do público. Comunicação é importante. Usar uma linguagem verbal e corporal positiva, principalmente agora que a gente está trabalhando remotamente e pessoas que trabalham conosco não estão necessariamente na nossa frente, não conseguem ver o nosso gestual, nossa inclinação, nossos braços abertos aí mostrando nossa vontade de trabalhar junto com elas. Então é importante ter uma linguagem também positiva. Sabe um exemplo legal para falar de persuasão? É quando você está falando ao telefone numa equipe de vendas. Isso também é comum aí no mundo de trabalho corporativo, no mundo corporativo, né? E aí um cliente liga e a pessoa diz para você, atenda sorrindo. Veja, a pessoa está do outro lado no telefone, ela não está te vendo. Mas vai ser muito diferente você atender o telefone e falar, oi, bom dia, Fernando, e você falar, olá, bom dia, é o Fernando, em que posso te ajudar? A pessoa do outro lado sente essa, como que eu posso dizer, forma positiva de você se comunicar. E isso tem a ver com persuasão. Treine bastante os argumentos que você vai usar. Persuasão passa por você ter base técnica. Não adianta você querer convencer as pessoas, positivamente falando, engajar as pessoas de uma determinada ideia, se você mesmo, por mais que tenha certeza, você já viu, você já anteviu aquilo ali que vai acontecer, porque você tem um conhecimento técnico, sem que você consiga demonstrar aquilo com conteúdos, com base, com dados, com indicadores, né? É importante que você esteja bem preparado nesse sentido para que você vá reforçando os argumentos, seja da forma que for necessária, mas tenha isso sempre guardado. Não adianta você querer convencer as pessoas te pedirem um dado e você falar, você não confia em mim, ou você não acredita, ou você não é otimista. Dê o dado que a pessoa quer saber, mostre para ela, isso vai ajudar você a desenvolver essa habilidade também. E, poxa, tem muitos livros, teorias, cheio de vídeos aí também hoje no YouTube que envolvem técnicas de persuasão. Isso tem muito a ver com técnicas de negociação também quando você está fazendo uma venda. Ele é fundamental, tá? Aqui é uma habilidade que é muito importante, é essencial, imperativa, imprescindível em segmentos de bens de consumo, de serviços e funções de vendas e projetos. Projetos é lidar com grandes volumes de transformação, de, enfim, construções que estão sendo feitas e que demoram, que você tem um prazo, você tem um custo a cumprir. Então, eu contratei com um arquiteto fazer uma reforma na minha casa, ele vai derrubar a casa inteira, vai refazer o imóvel, vai fazer hidráulica, outros pontos aí, e eu tenho 3 meses para voltar, porque eu vou vencer o aluguel de onde eu estou morando, eu não posso estourar o orçamento, então é importante a persuasão para você lidar com projetos e me persuadir a, de repente, trabalhar com um prazo maior, com um orçamento maior, com outro tipo de material, tem a ver com isso também, tá? Última de hoje, deixa eu passar aqui, accountability. Esse termo em inglês, ele é inglês porque ele não tem a tradução ideal, que envolve responsabilidade, só que vai além de responsabilidade. Soft skills é uma coisa que a gente começa a perceber ao longo do tempo que ele vem muitas vezes do mundo corporativo, principalmente do mercado americano e europeu,
e aí algumas palavras elas acabam não tendo a tradução direta, ou não se faz uma tradução direta para que fique claro de que é uma habilidade muito específica, pontual, e que para você tenha claro essa habilidade. Então, não dá para simplesmente para falar accountability é responsabilidade. Responsabilidade no Brasil envolve uma delimitação ainda do que você tem que fazer, enquanto que a accountability vai além da responsabilidade. Então ter responsabilidade, ser responsável além das suas funções e responsabilidade. Tá? Então, como que eu posso dar aqui um exemplo? Eu vou falar aqui das Zappos ali embaixo, deixa a gente chegar nela que o exemplo dela conta melhor, um jeito de explicar melhor isso. Então, é alguém que garante a entrega no prazo, com qualidade, independente da sua função. Tem uma piada famosa também no meio corporativo, que é a seguinte: gente, temos aqui um grupo de patos e o nosso cliente quer o ovo. Pato macho. Pato macho não põe ovo. Como é que a gente vai fazer o ovo que o nosso cliente quer? Então, accountability eu sou responsável por garantir que o cliente vai receber o ovo. Então, eu vou ter que dar um jeito. É claro que eu não vou fazer o pato macho botar um ovo, mas talvez eu tenha que comprar do concorrente um ovo, pagar um preço absurdo, mas garantir que o meu cliente vai receber o ovo no prazo e dentro da especificação que ele esperava. Tá? Esse exemplo é bem engraçado, mas funciona bem. É você ir além. Teve um imprevisto no meio do caminho, não é culpa sua, ninguém esperava que aquilo acontecesse, foi uma surpresa, teve uma situação de pandemia, teve um cancelamento de voo, mas você garante que aquilo vai chegar para a pessoa de algum jeito, na hora certa, da forma certa. Você, enfim, tem a responsabilidade de levar um determinado produto e acontece mil coisas no meio do caminho, mas você está imbuído ali naquela missão de garantir que a entrega aconteça. O exemplo das Zappos, tá? Esse aqui eu falo que é legal depois vocês darem um Google, porque é uma história antiga. A Zappos já foi comprada, já foi incorporada por outros grupos grandes aí. Se eu não me engano, a Microsoft ou a IBM comprou ela já há um tempo atrás. A Zappos era uma empresa de atendimento, de suporte técnico, e se eu não me engano a história mostra que a pessoa ligou lá para trocar um sapato, porque tinha um sistema de troca, parecido com o que a gente vê hoje na Dafit, na Arezzo. Estava começando essa coisa, e aí o atendimento era muito importante, as pessoas não estavam acostumadas a comprar sapato sem experimentar, elas não gostavam do sapato, da cor, não era bem do jeito que imaginava. Você imagina a quantidade de desencaixes que tem no tamanho. E a pessoa ligou nas Zappos para pedir uma pizza, ou ela estava na cidade, ela estava com um problema que ela queria resolver, ela não achava lugar para entregar uma pizza ou para comer, estava tudo fechado. Cara, ela caiu no telefone das Zappos, a Zappos mexe com sapato, ela era um cliente das Zappos, já tinha comprado. Se eu não me engano, a história remete a alguém que ligou errado no número anterior, né? Ela tinha ligado para as Zappos, resolveu o problema, daí ela foi ligar para tentar achar um lugar que ela resolvia o negócio da pizza. Discou errado, caiu nas Zappos. A pessoa das Zappos foi lá e investiu o tempo dela em fazer uma pesquisa no Google, na internet, em serviços de entrega. Não era algo muito simples como é hoje, que você aperta um botão e a pizza vem por drone, né? Num caso extremo, estamos falando de 2012, mas a atendente, depois de não sei quantos minutos de atendimento, conseguiu ajudar o cliente em algo que não era nada a responsabilidade dela. Mas qual era a responsabilidade? O accountability. Garantir a satisfação e o atendimento ao cliente. E isso ela garantiu mesmo ajudando o cliente a pedir uma pizza. Isso é um bom exemplo de accountability. Como que você pode... como você pode desenvolver, tá? Então, principalmente atuando com atendimento a clientes e solução de problemas, é um ponto onde você... de fato, está exposto a determinadas situações que vão desenvolver essa habilidade, dependendo da atividade, em que você não tenha contato com o público, com prazo, com pressão, com grandes responsabilidades que envolvem várias outras áreas, fica mais difícil você desenvolver. Você pode desenvolver na teoria, mas realmente é um desenvolvimento que você garante ali com situações práticas. Faça registros históricos de situações passadas, tá? Por quê? Porque elas se repetem, os problemas acontecem novamente. Quando você toma uma ação de accountability e registra aquilo se torna uma nova norma, uma nova diretriz. Você cria um novo jeito de fazer aquilo e você vai garantir que quando acontecer aquilo de novo, você vai lembrar do que fazer. Você não vai esquecer mais aquela senha, você vai ter acesso àquela informação que você nunca ia precisar, mas que no dia que aconteceu uma determinada situação, você precisou daquela informação. Então você cria
um tracking, né, daquilo que aconteceu. Então é um jeito de você também desenvolver cada vez mais responsabilidades no sentido de garantir que a missão aconteça. Atuar preventivamente, ser proativo, curioso e ter senso de missão. Então é um pouco de situações, como eu falei, imprevistas, em que você não se contenta com um não, sabe? Aquela coisa de, não no sentido de ser chato, um cliente chato, fala, pô, eu não posso fazer, não é minha responsabilidade, mas fala, pô, gente, não tem um jeito diferente, a gente não pensou uma forma diferente de fazer, um processo novo, trocar esse sistema, por que isso é feito sempre dessa forma? Então tem meios de você aí também, preventivamente, de uma forma curiosa, questionadora e sempre com aquele senso de missão, desenvolver a accountability. Fundamental, produção, logística, vendas e atendimento a clientes, mas em qualquer situação a habilidade de accountability também é importante. Vamos para a prática. Entendemos aí, passamos as 5 habilidades e a gente chegou aqui nas práticas. Deixa eu só ver aqui das habilidades se hoje nós falamos de accountability, persuasão, liderança, lidar com prazo e inteligência emocional. Na minha cabeça aqui eu estava lembrando de 4. E vamos lá então. Então pensem aqui daquela pirâmide que eu mostrei no comecinho da apresentação, a gente volta aqui nela, quem já viu outros vídeos sabe que eu reforço muito. O momento em que você usa esses conhecimentos está no meio ali do processo, na intermediária ali da pirâmide, a hora em que você está conversando com os RHs e com os grupos ali de dinâmicas principalmente. Pode acontecer com gestores, mas habilidades em geral são demonstradas, são validadas e são checadas principalmente nesse momento, no meio ali do processo, tá? Que é uma parte também importante. Como que você usa nas entrevistas e dinâmicas? Quem está dentro da comunidade, eu gosto de fazer esses exercícios de uma forma prática, porque a gente tem situações reais, consegue chegar o mais perto de uma entrevista ali de verdade nas mentorias. Mas aqui seguindo, dando alguns exemplos, então você pode falar de cada uma dessas habilidades, dando exemplos, como eu desenvolvi, como eu estou desenvolvendo e como eu estou adquirindo, falando da importância daquela habilidade na área e no segmento. Então é um outro macete aqui, quando você fala da habilidade, não é só falar, poxa, eu tenho accountability, eu sou um cara responsável, mas você não é só responsável, a sua habilidade e responsabilidade é importante para a área de vendas, para a área de atendimento ao cliente, para a área de projetos. Então você reforça aquela habilidade e faz um link dela para o segmento, para o tipo de negócio e para a função de trabalho. Então você está mostrando ali que você sabe que aquela habilidade é algo que você tem, você sabe como desenvolvê-la, sabe como aprimorá-la, sabe falar dela, como que você usou e sabe que ela é importante para aquela área. Isso é um match aí super legal de vocês fazerem. E, como eu falei, falando aí de situações e exemplos em que a habilidade ajudou. No caso das Apos, qual que é o exemplo? Poxa, a cliente depois, super satisfeita, foi lá e fez outras compras, ficou engajada, postou nas redes sociais, trouxe outros clientes. Então, a accountability de ir lá e ajudar a pessoa a comprar pizza, por mais que ela tenha ligado na loja de troca de sapato, no atendimento de sapato, fez com que ela comprasse mais sapatos, falasse do atendimento e divulgasse positivamente a reputação da empresa. Tá aí um bom jeito de você dar os exemplos. Legal, fechamos então aqui a 4ª parte de soft skills. Vejam, é um tema simples, mas que a gente vai falando e vai ficando longo. Deixa eu até ver quanto tempo deu essa aula, acho que um pouquinho mais do que as outras. E a gente vai encerrar aí. Quase 50 minutos. Viram só como é importante soft skills? Na semana seguinte, essa aula está gravada, então não é na semana que vem, na outra semana, que já vai ser a 1ª de abril, no dia 6/4, eu vou falar da técnica de roleplay, para quem está vendo isso no YouTube e está acompanhando a gente aí live a live. Para quem está na comunidade, o job é meu, essa técnica, calma, vocês vão chegar nela, está dentro do módulo 4 de processos de seleção. Galera, obrigado. Fui, até mais. Qualquer dúvida, não esqueçam aí, quem tem contato com a gente, Facebook, Instagram, comentário no YouTube, quem está dentro da comunidade, grupo do Telegram e monitoria quinzenal, a gente se vê. Tchau, fui.